Fala pessoal, começando aí mais um vídeo do nosso panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise aí das ações que eu entendo ser interessante para se acompanhar e que podem dar boas oportunidades durante a semana, beleza? Então não esquece, a maneira de ajudar o nosso trabalho aqui desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas é deixando o like aqui no vídeo, tá? Assim o YouTube ele entende que o conteúdo é de boa qualidade e ele acaba entregando para mais pessoas, beleza? Lembrando que lá no nosso site do capitalismo.com.br, tá, pessoal? Já tem o cupom aplicado lá para vocês. Para quem quer adquirir, né, os produtos das nossas carteiras de recomendação, tanto de curto, de médio, quanto para longo prazo, tem para todo o perfil. E também agora a gente consta com o nosso plano personalizado de consultoria para você que quer definir o seu perfil de investidor. Já tem uma carteira de investimentos aí montada e tem dificuldade para gerenciar, para balancear essa carteira de acordo com os movimentos do mercado, creio que seja bem útil para você. E a nossa equipe de suporte está lá pronta para receber vocês. Inclusive, vocês conseguem tirar a prova real do desempenho das nossas estratégias frente ao Ibovespa no mesmo período. E, inclusive, é importante que vocês façam isso para adquirir qualquer produto, tá? Não só de investimento, mas que vocês confiram o resultado do produto que vocês podem adquirir, tá? Sempre confiram antes de fazer qualquer compra. Eu recomendo, tá? Então lá no nosso site vocês conseguem aqui na aba de resultados já pesquisar os resultados aí, tá? Assim como a gente tem aqui o resumo, beleza? Dito isso, para não ficar com enrolação e já direto pro gráfico, que tem bastante ativo aí que eu trouxe para vocês para essa semana, tá? O Ibovespa, apesar de estar numa região de resistência, né, depois de uma forte movimentação de alta, que é essa faixa de resistência toda, entre os 127 ao 128, na verdade, olha, se a gente for considerar esses topos aqui, olha, a máxima desse nível de resistência é até a faixa dos 130 quase, então é uma zona de resistência interessante. Ele começa a mostrar força na onde? Quando ele conseguir romper essa LTB e se romper, né? Tô só comentando o contexto. E aí fazer um pivô de alta acima dessa LTB, tá? Até acho que ele tem força para vir testar o 128, 129. Ok? Dada essa movimentação de alto, também não acharia nada fora do normal se a gente visse correção, seja ela no preço, que é uma correção contra a tendência, ou uma correção no tempo, que o Ibovespa pudesse andar lateral para uma formação de um fundo, para depois ver se ele faz mais uma movimentação para cima, que é esse pivô que eu havia comentado, tá? Porque, olhando as ações para essa semana, pessoal, fiquei até surpreendido, tá? Porque achei bastante papéis em regiões de fundo com padrões técnicos de possível reversão, pelo menos no curto prazo, tá? Então, pode ser que a bolsa dê mais uma puxada para cima, né? Estou comentando isso após o contexto que a gente já fez do Ibovespa sobre toda essa região de resistência. Então, sempre é bom olhar os dois lados e não só a possibilidade de ganho. Isso é bem importante, principalmente o lado da perca tem que ser levado muito mais em consideração, porque é nesse detalhe que a maioria das pessoas esquecem de observar e acabam perdendo dinheiro, né? Só olha o quanto vai ganhar, mas nem todas as operações vão dar certo, né? Não vai dar certo 100% do tempo. E quando der errado, quanto você vai perder? Você vai errar uma vez e vai colocar em risco todo o ganho que você colocou, então tem que prestar muito bem atenção nisso. Beleza? Dito isso, já partindo para as ações, tá? Vamos só dar uma olhada aqui nos índices primeiro, tá? Rapidinho. Dólar futuro segue aqui no processo de correção. Para quem vem acompanhando aí o fechamento do mercado todos os dias, já vem acompanhando e mapeando junto comigo essa movimentação do dólar. Está em zona de suporte, né? Na verdade, rompeu o suporte do canal de alta, perdão, mostrando a possibilidade de voltar a testar suporte abaixo no 5.387, tá? Que seria nesse suporte aqui um pouquinho mais abaixo. O que anularia esse contexto seria uma barra de força, né? Fechando aí acima das máximas anteriores, que aí sim sugeriria uma possibilidade de voltar a testar topo lá no 5.720, beleza? Dando uma olhada pelos índices, tá? A gente tem o índice financeiro em zona de fundo. Deixa eu tirar as médias aqui. O índice financeiro em zona de fundo, tá podendo fazer a correção lá para a região dos 12.700, que a gente já vem comentando também nos vídeos aqui semanais, tá? Não seria nada normal. Imob acionou um pivô, né, no final da semana passada, olha. Possibilidade de voltar a testar essa LTB aqui nos 920. Inclusive tem ativos do setor imobiliário mesmo aí, bastante ativos em regiões de fundo com padrões interessantes, tá? Então, achei bastante interessante o setor imobiliário para essa semana, ok?
índice de consumo normal por enquanto, trabalhando dentro de um canal de baixa. A gente comentou que a possibilidade, quando ele deixou, testou, na verdade, essa zona de suporte do canal de baixa, rompeu esse canalzinho de baixa, dentro do canal de baixa, a gente comentou da possibilidade dele voltar a testar a linha de retorno desse canal, que seria a resistência lá em cima dos 2.820, assim como funciona dentro de canais de baixa, né? Próximo de zona de suporte. Se ele não rompe o suporte, a expectativa é que joga para resistência. Na resistência ele não rompe a resistência, a expectativa é que devolva lá na zona de suporte. É assim que se caracteriza um canal de baixa, tá? E um canal de alta caracterizado da mesma maneira, só que ao contrário, né? Topos e fundos ascendentes. Assim como a gente viu do dólar agora há pouco, beleza? IX, que é o índice de elétrica, ganhou força também, mas está batendo lá no nível de resistência, agora que a gente havia comentado, né? Que é um ponto de resistência aqui bem interessante pro índice de elétrica, mas que sim foi um dos ativos aí que, apesar do movimento aqui se arrastando, foi um dos setores que mais subiu aí nas 2 últimas semanas, né? O índice do IMAT, fraco, não vejo nada aqui por enquanto, processo de correção normal, movimento complexo, tá? Não tem nada. Começando os papéis agora, tá? CVC, que é do setor aí de turismo, né? Deixou uma barra interessantíssima, olha lá. Na sexta-feira, né? Uma barra aqui compradora, volume alto, bem acima da média, e ele rompe não só essa LTB, como também todo esse nível de resistência aqui para trás, ó. Ele fechou acima. Ai, que toque para deixar isso aqui reto. Aí, ó. Ele fechou acima, então acho bem interessante CVC B3. Se a gente coloca as médias, a gente tem média móvel de 9, média móvel de 20, próxima do preço. Inclusive, média móvel de 9 aqui virando para cima, a barra que corta o preço e fecha acima, e vira a média móvel de 9 para cima, caracteriza, que eu venho comentando agora com vocês, o 9.1 de compra. Tá? Então, que tecnicamente é no rompimento da máxima uma compra, o stop na mínima. Só que entre máximo e mínimo, o stop é de 10,5%. Para uma operação de swing trade, eu dosaria a mão ou tentaria pegar uma correção dentro dessa barra, mas aí tem a possibilidade, né? Tudo tem o bônus e o ônus, de tentar pegar um trade na correção dessa barra. Sempre comento esse contexto com vocês, também é bem importante, pode ajudar no dia a dia aí, beleza? Se a gente pega aqui entre máxima e mínima dessa barra, uma compra aqui, olha, próximo a 1,98, R$ 2, eu já acharia bem interessante. Aqui seria uma correção aqui dentro da barra, o stop eu conseguiria colocar lá no fundo. Então, de um stop de 11, já iria para um stop de 7%, super ok, dentro de um ativo de CVC B3, que já tem a volatilidade maior, dado o seu valor nominal baixo, beleza? Então, acharia super ok, acho bem interessante, inclusive, tá? Aí, se a gente olha aqui pelo semanal, o papel também rompendo uma zona de fundo, fechou a semana com volume alto. Possibilidade eu vejo de jogar aqui para os 2,43, tá? O que me dá uma relação de risco-retorno, né? Se a gente considerar aqui, ó, a correção de 1,98 até lá em cima, dá 21%. É claro que você, né, você já sabe, tem todo esse espaço de upside de 21% para você trabalhar essa posição. Ou seja, fazer uma saída parcial. Você pode fazer uma saída parcial nesse alvo projetado de 100% entre esse fundo e esse topo, e aí tentar carregar o alvo lá para cima, tá? Mas essa possibilidade que eu vejo em CVC B3. Se eu fosse entrar já no rompimento da máxima com stop na mínima, eu entraria com 50% da mão só do que eu costumo entrar em uma posição de trade normal dentro do meu gerenciamento de risco, até para dosar a mão. Beleza? Mas acho bem interessante CVCB3, tá? RRP3 também interessante, tá? O ativo que fechou aí a semana. Um pivôzinho de alta no diário. No semanal também acionado um 9.1 de compra, né? A média móvel de 9 virou para cima. Barra compradora, rompimento da máxima, compra, o stop na mínima, aqui pelo semanal fica show de bola, porque o stop fica bem encaixado de 5%, tá? 5% é você tentar carregar esse movimento para cima. Você pode projetar essa barra de força no semanal, olha, entre máxima e mínima. Deixa eu tirar o 618, que nesses casos eu trabalho só com 100%. 618 eu uso mais para expansão longa, né? Então você tem o primeiro alvo ali na região dos 30,18. Depois 31,83, depois 32,90. Aí a gente tem aqui no diário também um pivô, né? Olha, então a gente tem movimentação
Deixa eu tirar as médias que eu acho que fica mais fácil para compreender. Ó. Vou desenhar o contexto aqui para vocês. Então, tinha tanto essa LTB que ele rompeu, já sinalizando a possibilidade de compra. Poderia contextualizar com esse nível de resistência aqui também, olha. Bem interessante. Aí a gente vem com o contexto técnico. Movimentação de alta, correção curta e reação nessa barra aqui de sexta-feira. Tá? Então, acho aí bem interessante RRP3. Falta entrar aqui volume, mas eu achei bem interessante. E aí, colocando as médias, a gente vê que ele já está trabalhando aqui no curto prazo acima da média móvel de 9 e de 20. Beleza? Então, também acho interessante a RRP3. Outra do setor que eu também acho interessante é a RECV3. Tá, olha, papel bem interessante. Inclusive, que a gente até tinha falado que estava feio na semana passada, mas agora ele rompeu um canal de baixa. Barra compradora. Falta entrar volume eu achei ruim, então é um ponto de atenção. Mas também acionou 9.1 de compra. Olha lá a média móvel de 9, virando para cima. Só que aqui sem condições de comprar na máxima e stop na mínima, né? Mesma situação, tentaria pegar uma correção na onde? Dentro dessa barra. Que seria entre máxima e mínima, uma região boa que eu vejo aqui nos 19,90, tá? Pelo menos em um terço aqui da barra, para tentar pegar a continuação dela e tentar carregar até entre os 22,33 aos 23, entre os 22 a 23, tá? Jogando para o diário tem trade de diário, tá? Só que aí o stop ele é mais curto, né? Que seria essa movimentação aqui. Entrada nesse pivô, o stop, ao invés de colocar nessa mínima, que não está protegido por média, nem por suporte, nem nada, eu colocaria o stop inicialmente aqui embaixo, tá? Da mínima dessa barra aqui de força, só para deixar ele dar mais um espaço aqui para cima. Tá? E aí ele dando sequência, eu subiria o stop para cá. Tá? E aí pensaria em fazer uma parcial aqui para cima e tentar carregar o final até lá aos 23. Se a gente projetar esse pivô, olha, seria essa movimentação de alta, essa correção. Ó, 21 com 7,3 pode pensar em fazer uma saída parcial. Dá 4,32. Um stopzinho aqui embaixo seria 3,47, só que lá embaixo de segurança 7%. Até lá em cima seria o 7%, né? Teria que carregar até lá em cima. Então, tem que saber posicionar, ou seja, administrar a posição. Mas acho bem interessante, tá? Rompeu média móvel de 9, de 20 e de 200 período aqui no gráfico diário. Então, eu entendo ser bem interessante o papel REC V3 aí. Me chamou bastante atenção, tá? Já trabalhando num contexto agora de venda, deixa eu tirar isso aqui. Teams 3, tá? Eu não achei muito papel com contexto de venda, tá, pessoal? Por isso eu comentei aquela possibilidade de que, apesar do Ibovespa estar numa região de topo não, de resistência, ainda vejo a possibilidade dele querer arrastar um pouco mais para cima, dado que eu vi a maioria dos papéis trabalhando mais com viés comprador, pelo menos no curto prazo, do que vendedor, tá? Então, dado esse contexto, até para concluir com a análise lá do Ibovespa, ok? Já tinha, eu acho, bonito para venda, porque a gente teve um papel que estava subindo, muita pressão vendedora no topo, reverteu tendência de curto prazo, deixou uma barra aqui, um engolfo monstruoso pelo gráfico semanal, onde a gente tem uma barra do semanal que ela engolfa basicamente os 2 últimos meses anteriores inteiro de TIM 3 em apenas uma barra, ou seja, bastante pressão vendedora, corta esse fundo, então ele quebra a estrutura de alta e perde um fundo, faz uma movimentação de alta, perde toda essa região aqui, olha, de fundo principal que era da estrutura aqui para trás. Né? Enquanto não perdesse essa estrutura, ainda poderia ser que ele segurasse, mas ele já perdeu. Então ele confirmou uma quebra de estrutura maior aqui no semanal, fez todo esse processo aqui de correção e que seria aquele trade de correção que eu sempre comento com vocês, né? Que ele vem, se afasta da média, rompe suporte, voltou para testar não só o antigo ponto de suporte, que agora funciona também como uma resistência, mas também média móvel de 9 e fechou abaixo. Então, tecnicamente, perdendo a mínima dessa barra, daria uma venda com stop na máxima. O que me daria um stop de 4,24 para tentar carregar até o próximo nível de suporte, 9%. Então, basicamente, 2,2 para 1. E lembrando que aqui é uma região de vazio gráfico, né?
Tem toda essa região aqui para trabalhar, ó. Tá? Tem toda essa região, não tem nenhuma zona aqui de suporte entre essas duas zonas, só lá embaixo mesmo, tá? Então acho bem interessante aí Team 3 uma possibilidade de venda. Cirela também do setor financeiro, setor imobiliário, tá? Sexta-feira fechou com um volume aí monstruoso o papel, olha lá, acionando um fundo duplo. Fundo, fundo, rompimento do topo entre os dois fundos, fechamento acima, caracteriza-se um padrão de fundo duplo. Padrão esse que é um padrão de reversão de tendência no curto prazo. Beleza? Podendo até a possibilidade de voltar a testar aqui média móvel de 200, pelo menos no gráfico diário, que fica na região dos 20,93, inclusive confluência com essa LTB. Né? Então acho bem interessante. Cirela passou acima das médias também. O alvo desse fundo duplo, também deixa eu tirar o 618 aqui, porque eu não considero nesses casos, busco sempre o 100%. Fica lá no 21 e 22. É mais ou menos junto com a média móvel de 200. Aqui ele já rompeu e já está aqui para cima, né? Olha, se a gente colocar no semanal, fechou também com 9,1, né? A média móvel de 9 virou para cima, olha. Virou para cima a média móvel de 9 depois de um candle doji de dúvida em zona de fundo. E em seguida uma barra compradora com volume comprador acima da média, mostrando pelo menos a possibilidade de uma reversão de curto prazo, tá? Média móvel de 200 servindo como um suporte um pouco abaixo dessa região também. Então, acho interessante Cirela, tá? A entrada já teria sido aqui, né, no rompimento da máxima dessa barra, ele já está correndo aqui nesse trade. Você pode entrar no rompimento da máxima dessa barra, o stop colocar um pouco aqui abaixo, dos 18,96, que aqui já fica um stop protegido, abaixo das duas médias, né? E aí tentar carregar até o 100%, dá um stop, uma possibilidade de 5,5%, né? Contra um stop de 5,5%. Basicamente 1 para 1, tá? Mas veja a possibilidade, claro, pelo menos aqui na média móvel de 200, de ver como vai reagir, porque também tem LTB, fazer uma saída parcial e tentar carregar, quem sabe, para esse topo aqui que eu vejo como ponto principal por enquanto, olha, dos 21,75, tá? O que seria o alvo de 1,618, que dá uma upside de 11,93, tá? Mas acho bem interessante a Cirela, tá? Bastante volume, ó. Muito mais volume comprador do que volume vendedor nessa formação de fundo, tá? Por isso aí achei bem interessante. Multi 3 também do setor imobiliário. Colocando isso no semanal, aqui ela deixou um padrão de martelo em fundo. Padrão esse que é um padrão de reversão de tendência se confirmado, né? Que foi nessa barra aqui. Inclusive também o 9,1 de compra. Então tem uma chuva de 9,1 de compra, né? E aqui mesma situação, entre máxima e mínima, 8%. Eu não gosto de um stop desse tamanho, tá? Para swing trade, não gosto. Se tratando desse contexto aqui, né? Aí aqui é aquela questão, tem que trabalhar a possibilidade de conseguir montar aqui a posição, né? Então eu aguardaria aqui um repique, ó, para a região dos 23,70, um pouquinho mais aqui para baixo, aí seria lindo, né? Que seria aquela mesma, o mesmo contexto de uma correção dentro da barra, tá? Até porque está longe da média móvel de 9 aqui já no gráfico diário. Então eu aguardaria, nesse caso de multi 3, para mim só ficaria interessante se de fato fizesse um pullback para depois fazer um pivô. Mas sim, é um papel que eu acho que deve ter atenção, tá? Se a gente pega aqui para observar o volume, a gente já vê que não só no rompimento aqui da resistência tem volume comprador, a gente já começa a ver a aparição de volume desde aqui de trás, olha. Ó, a gente tem muito mais volume comprador aqui embaixo do que vendedor nessa movimentação aqui de fundo, quando ele fez um pivô, né, olha. Tem um pivô aqui escondido. Eita. Tá difícil, hein? Ó, movimento de alta, correção. Fundo mais alto que fundo anterior. Pivô de alta, né, ó. Pivô de alta. Então teve aqui uma quebra de estrutura, mas ainda tem uma LTB também ali que deve ser levada em consideração, mas que ele já fechou acima confirmando o rompimento, é mais a questão de ajuste ali de entrada, mas é um papel que sim vale a atenção aí durante a semana, tá?
CCRO3, também padrão de fundo duplo. Deixa eu tirar as médias. Tem aqui, ó, fundo, fundo, rompimento do topo entre os dois fundos. Aqui ele ainda não confirmou, mas está quase confirmando, né? Mas que aí caracteriza também um fundo duplo que ele dá o alvo projetado aqui na região dos 13,02. Entrada tem que fazer um fechamento acima dos 12,14, ou seja, 12,15 já valida uma entrada. Um alvo lá no 100%, ó, um alvo de 7%, né? 7%. O stop ficaria aqui no fundo, olha, 11,40, um stop de 6,24. Então, acho interessante, né? Você pode pensar em fazer uma saída parcial. Caso o papel chegue aqui para fazer uma saída parcial, esse stop que estava aqui embaixo, você já pode trazer para cá, olha, para a mínima dessa barra, né? Próximo da entrada, dependendo de como ele chegar lá e se chegar, né? Nessa região do 100%, você pode ir subindo o stop, conduzindo, dado que é um trade de curto prazo, tá? Porque essa região dos 13,02, R$ 13 é uma zona importante de resistência e que deve ser levada em consideração. Por quê? Se eu pego para passar uma linha de resistência, uma linha aqui, olha, ela serviu como resistência aqui, ela serviu como suporte aqui atrás, olha. Então é uma região de número de força bem importante que deve ser levada em consideração, pelo menos para fazer uma saída parcial aqui e ajustar a posição tirando o risco dela, ok? E aí, se passar aqui dessa região fica coisa linda, a possibilidade de voltar para cá, né, para o topo. Mas partes a partes. Acho bem interessante por conta disso. Falta entrar um pouco de volume no gráfico diário, mas olhando isso no semanal, a gente vê a possibilidade de uma região de fato de formação de fundo, dado que é uma zona de suporte aqui bem importante, né? A outra oportunidade que testou essa região que foi aqui, olha, a gente viu bastante força compradora e aí viu o papel fazer essa movimentação aqui de alta, tá? Então, imaginando a possibilidade de uma formação de fundo aqui, olha, ela fazer um movimento parecido com esse aqui atrás, tá? Então, acho bem interessante também, acho que deve aí ter uma atenção. Outro papel, cara, HP Vida, tá? Ele tá brigando aqui, rompeu um canalzinho de baixa, confirmou um pivô de alta, depois fechou na mesma linha. Se a gente coloca as médias, o que me deixa desconfortável é a média móvel de 200 na cara desse pivô. Isso me deixa um pouco desconfortável. Mas para quem quiser tentar, tem um pivô de alta, né? Nessa região aqui dos 3,94, o stop técnico, segundo teoria de Dow, rompimento de, fundo, de topo entrada, stop no fundo, né? Seria um stop de 7,10 para tentar carregar até o topo anterior dos 4,55, o que me daria um upside de 15%. Então, basicamente 2,2, 2,1 o tamanho do risco. Jogando isso para o semanal, a gente vê a possibilidade, de fato, dele ter formado um fundo nessa região. Falta entrar volume, né? O volume aqui está bem feio ainda, né? Mas vejo que a possibilidade de ele dar mais uma arrancada aqui para cima. Deixa eu ver se foi esse papel que eu vi no mensal. Cara, no mensal eu tô achando que se ele romper a máxima do mês passado aqui, ele fica interessante também, né? Porque é uma zona de suporte. A possibilidade de jogar lá no topo, onde passa uma resistência também, olha, dos 4,60, né? Então acho interessante HP Vida também. Interessante é uma palavra forte, né? Porque falta volume ainda, falta ajuste, mas acho que vale atenção no ativo sim. RDOR também é interessante. Olhando pelo gráfico semanal, a gente vê que ele já passou para cima da média móvel de 9 novamente, depois de ter deixado aqui um candle de formação de fundo, né? Um martelinho em zona de suporte e zona de possível formação de fundo ascendente, que seria isso aqui, né? A gente tem um fundo nessa região, teve um fundo nessa região, e apesar dessa forte queda, o papel parou de cair aqui e por enquanto formou um fundo nessa região, né? Então, imaginando que a possibilidade dele, depois que ele formou um fundo, ele tentar fazer uma movimentação para cima, assim como ele fez aqui nessa oportunidade, inclusive deixando um candle aqui, olha, também um dojizinho em zona de suporte, imaginando aqui agora o movimento, pelo menos para ele voltar a testar aqui, olha, o topo dos R$ 31, tá? Levando isso para o gráfico diário, depois de entender o semanal, a gente tem ele
né, o papel que rompe as médias, tanto de 9, de 20 e de 200, passa a negociar acima dela novamente e faz um pivô de alta, né? Tá meio escondido o pivô, mas tem um pivô aqui, olha. Então, né, se não prestar atenção, acaba passando. Mas, ó, tem um pivô, ó. Movimento de alta, correção, pivô. Já está trabalhando dentro de um contexto de alta no curto prazo. Vai entrar aqui em cima, longe das médias? Não. Só que agora ele corrigiu na média, né? Olha, uma barra aqui próximo da média móvel, das médias móveis. Inclusive, quando tem esse contexto das duas junto aqui, melhor ainda. E a 200 aqui embaixo, então, melhor ainda, né? No rompimento da máxima dessa barra de sexta, eu vejo uma boa possibilidade em R-DOR 3. O stop técnico seria na mínima da barra, porém é um stop que ficaria desprotegido, não tem média, né? Ainda ficaria um pouquinho acima da média, não tem suporte nem nada aqui para proteger. E eu jogaria esse stop de segurança para iniciar aqui para baixo, só para dar um espaço maior. Tá? E aí o preço, se caso ele acione e ande a favor, se distanciou um pouco aqui do preço de entrada, eu já trago para o stop técnico aqui. Tá? Se a gente for considerar o stop na mínima, um stop curto, 3%, né? Um stop aqui embaixo, um stop de 5,94. Para tentar levar até o topo, inclusive tem até um fechamento de gap nos 30,77, tem um upside de 9%. Então, basicamente, 2 para 1. Tá? Então, acho bem interessante também RDOR 3, tá? A gente vê bastante volume comprador aqui, correção com volume baixo, então até o ponto de correção é um pullback aí bem interessante tecnicamente, tá? Dexco 3 também acho bem interessante. Formação de fundo, rompendo aqui um triângulo em fundo, fechou acima da média móvel de 9 de 20, que é o diário, né? No rompimento da máxima do diário, um stop na mínima eu acho muito curto. Eu colocaria um stop um pouquinho mais para baixo, lá no 6,54, que seria um stop de 4,83. Para tentar levar pelo menos até a média móvel de 200 aqui do gráfico diário. Então eu teria um upside de 7,20 contra um stop de 4,83. Então acho bem interessante. Aí quem sabe a possibilidade dele voltar aqui para esse nível de resistência dos R$ 8 basicamente, né? 7,95. Que aí já dá um upside de 15%. Tá? Levando isso lá para o gráfico semanal, a gente vê a possibilidade de formação de fundo, tá? Só o ruim aqui é que tá abaixo da média móvel de 9, né? Tá abaixo da média móvel de 9, então é um ponto de atenção. Mas pelo diário tá interessante, tá? Exetec também no setor imobiliário, olhando aqui pelo gráfico semanal, a gente vê que ele rompeu uma zona de fundo, né? Um padrãozinho de... Eu ia falar martelo invertido, mas não caracteriza o martelo invertido. Mas também acionado um 9,1 de compra. Então, no rompimento da máxima e stop na mínima pelo semanal, seria um stop de 7,20. Para tentar levar até o topo principal aqui dos 14,81, 7,53. Né? Então, já basicamente 1 para 1. Possibilidade essa que no diário, a gente vê que ele já acionou um pivô, né? A zona de suporte, ele rompeu aqui resistência do triângulo e também do topo aqui anterior, fazendo um fechamento fora desses níveis de resistência, ou seja, confirmando o rompimento, com volume comprador acima da média, e a gente tem a possibilidade dessa barra vermelha de sexta-feira ter sido uma barra ignorada. Então, pelo diário, no rompimento da máxima dessa barra, dá uma possibilidade de compra. O stop na mínima da barra de quinta, que é essa barra de força, tá? Ficaria um stop de 3,74. Tá? Aqui dá para levar 3,75 a um stop ok, tá? Acho bem interessante, inclusive, dar uma relação aí bem interessante, dado o espaço que tem para o papel se movimentar, pelo menos para ele voltar aqui, olha, testar o topo dessa estrutura que ele acabou de sair. Aqui me dá um upside de 8,30 contra um stopzinho de 3,76, tá? Pelo contexto diário. Então, acho bem interessante. A UPA 4 também acho interessante, mas aí precisa romper aqui os 9,52, fazer um fechamento acima, com volume comprador acima da média. Eu vejo a possibilidade dele voltar, quem sabe, para os 10,40, que seria o topo anterior. E, dado que está trabalhando dentro de um canalzinho de alta no prazo, no médio prazo, né? Não é lá aquelas alta, né? Porque o papel vem de uma tendência forte de baixa.
Mas a possibilidade de ele estar formando um fundo aqui nessa região, assim como ele formou aqui nessa região, assim como ele formou aqui nessa região também, e aqui nessa região também, olha. Né? E aí ele faz essa movimentação para cima, aqui ele dá uma jogada para cima, aqui ele dá uma jogada para cima. Então, imaginando a possibilidade de fazer mais uma perna aqui para cima, eu acho bem interessante, tá? Dado que o stop técnico nos 8,83 é um stop de 7,5%, até o topo anterior você tem aí 9%, né, nos 10,40, e quem sabe se ele jogar lá na resistência desse canalzinho, já dá um upside de 20%. Então acho bem interessante, tá? Viva 3 também, 9,1 de compra pelo gráfico semanal, rompendo deriva em uma zona de suporte que já serviu como suporte aqui anteriormente também, e depois ele entregou a movimentação de alta. Estou imaginando a possibilidade de uma movimentação pelo menos para os 25,35, vim testar essa LTB que está passando aqui em cima. Eu acho interessante. Levando isso para o diário, ele rompeu aqui a resistência de curto prazo, já está trabalhando dentro de um contexto de pivô. Pivô esse que é isso, olha, movimento de alta, correção e pivô, rompimento de LTB, o que me leva a um contexto com viés mais positivo, pelo menos no curto prazo. Né? Então o papel pode vir buscar aqui os 27,16, que seria a média móvel de 200 no gráfico diário, que dá um upside aí de 18%. Tá? De 18%. Aqui, cara, assim, a entrada aqui é um pouco mais complicada. Tá? Ele tá um pouquinho longe da... Não tá longe da 9, né? Acho que não tá longe não, tá ok. Se ele ficasse mais um dia negativo aqui, um pouquinho mais para baixo, essa média se aproximasse um pouco, mas ainda assim acho interessante, tá? No rompimento da máxima aqui dessa barra, um stop, também stop de segurança nos 21,10, só para dar um pouco mais de espaço para o papel andar, dá um stop de 7,81, né? Até lá em cima dá 19%. Aí tem espaço para andar, né? Ele rompeu uma LTB, então a gente tem todo esse espaço aqui para trabalhar essa possibilidade de compra em Viva 3. Ok, rompeu aqui, o papel se distanciou um pouco do preço de entrada, esse stop que estava aqui embaixo, você já pode subir para a mínima da barra de gatilho, né? O que aí fica um stop de 4,79, você consegue ficar bem posicionado caso o papel siga a favor, beleza? Enat 3 acho que é um dos papéis mais bonitos que eu tenho aqui, tá? Até para não ficar muito extenso o vídeo, 32 minutos, pelo gráfico mensal, tá? Que é gráfico mensal que eu achei interessante, olha. Fortíssima movimentação de alta, fechou o mês passado com um candle doji em cima da média móvel de 9 de 20, em cima de topo anterior, que era resistência, que aqui funcionou como suporte. Então, no mensal já até acionou no rompimento da máxima, compra na mínima, possibilidade de levar até os R$ 30 de novo. Lindo. Acho que é um dos papéis mais bonitos que tem. Enat 3 pelo diário é o pivô. Aqui fica bem claro, né? A gente tem o pivô. Movimentação de alta, correção, barra de sexta-feira fechou confirmando um pivô. Bonito o pivô. Porque o pullback foi em cima desse topinho de resistência aqui anterior. Então, um movimento técnico bem bonito, passou para cima de todas as médias, ou seja, tem bastante contexto confluindo para uma possibilidade, né, pesando para o lado da balança muito mais positivo. Né? E aí a possibilidade dele voltar lá para esse topo dá um upside de 23%. Né? Que a entrada já seria aqui no pivô, que já foi confirmado nos 23,13. O stop eu colocaria aqui um pouco abaixo da média móvel de 9 de 20, olha, nos 21,60, o que seria um stop de 6,5%, contra a possibilidade do papel voltar para o topo, que me dá um upside de 22. É claro que no meio do caminho aqui você pode pensar em fazer uma saída parcial, tá? Pode usar aqui a ferramenta de Fibo, olha, para projetar essa parcial. Não gosto de usar o 618, tá? Levaria o 100% como referência e já dá aí 9% usando a projeção de Fibo, tá? Então acho bem interessante, ó, diário, semanal e mensal bonito, ó, coisa linda. Inclusive no semanal aqui embaixo tem um trade bem bonito que a gente comentou nos vídeos passados. E a Loop 11 também acho interessante para quem está posicionado. O stop aí na mínima da semana retrasada, acho que fica mais protegido do que da semana passada. Tem alvo aqui no 1618 desse pivô aqui embaixo dessa bandeira, que fica lá nos 31,77 e depois nos 32,79. Entrada aqui agora foi um pouco mais complicado pelo semanal, né? Mas rompimento da máxima e stop na mínima, 3,5.
Contra até o alvo lá em cima, 6. Basicamente 2-1. Então acho válido a tentativa. Acionou um pivô aqui também, olha lá. Vamos ver se acionou. Ah, aqui tem até, ó, teoria de Dow de novo, ó. Pivô de alta. Né, que seria a compra nos 30 e 70, stop técnico full no anterior. Os 3,62, que foi o que eu mostrei lá, de fato, no gráfico semanal. Então, bem bonito, cara. Bem bonito o papel. Se a gente olha no mensal aqui, olha, o papel que tá numa fortíssima tendência de alta. Então, acho bem interessante, beleza? Desculpa demorar um pouco do vídeo, mas foi para trazer a maior quantidade de ativo para vocês. Lembrando que não é recomendação. Tudo que eu mostro aqui, tanto a entrada quanto stop, parcial, alvo, é de forma educacional para conseguir ajudar vocês na leitura, tá? Mas o importante não é vocês olhar aqui e sair entrando em todos os papéis que eu trago aqui, até porque isso não tem como. O stop de gerenciamento de risco de uma carteira de swing trade ficaria totalmente desproporcional, tá? Então, bem cuidado com isso, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Até semana que vem. Muito cuidado, bons trades e vamos lá, para cima.